Olá, você que conversa conosco em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades da região e também na rede pública legislativa pelo YouTube, na página da TV Câmara Bauru na internet, dos canais abertos e fechados. Nós conversamos com você a atualização aqui dos seus prestadores de serviços, os representantes populares escolhidos nas urnas. O presidente Marquinhos Souza está conosco depois dessa jornada inicial, primeiro semestre de 2025, novo mandato, novos desafios e aqueles que a cidade precisa resolver. Obrigado por vir conversar conosco. A gente que agradece, Nelson, uma satisfação estar aqui falando com a nossa população e prestando um pouquinho de contas, sobre o nosso trabalho. Muito obrigado pelo convite. Tem questões da cidade, questões da gestão aqui do Poder Legislativo. Marcos, o plenário da Casa acaba de referendar a questão do terceiro assessor parlamentar e de mais uma vaga para procurador jurídico. Para lembrar quem nos acompanha, que é uma exigência de ação judicial do Ministério Público, primeiro para ter o concurso. Então temos, depois de longos anos, a carreira concursada de procurador. Tem uma vaga, mas ela se basta? Na verdade, é uma legislatura nova, 21 vereadores, uma quantidade muito grande de processos tramitando aqui na nossa casa e a nossa procuradora com certeza está sobrecarregada. Então, importantíssimo, a criação desse segundo cargo e tem o apontamento também, Nelson, do Tribunal de Contas que nós precisamos ter um procurador-geral, que vai aí ter os dois subordinados. Então esse é o próximo passo e esse é o nosso trabalho. Desde quando eu fui presidente na última gestão, nós tínhamos um déficit muito grande de servidores aqui, servidores sobrecarregados em todos os setores, servidores trabalhando aqui de forma exaustiva e a gente conseguiu, numa mudança de formato de concurso, que foi um grande desafio também, deixou de ser feito pela Câmara Municipal e começou a ser feita por uma instituição, demoramos um pouquinho de tempo, mas fizemos esse concurso, conseguimos aí preencher todas essas vagas e agora fizemos também esse concurso que agora está com as vagas abertas e foi aprovado aqui em duas discussões a criação desse segundo cargo de procurador, importantíssimo para a Câmara Municipal. As pessoas que não acompanham a dinâmica da casa do dia a dia, tem as várias questões da mesa, por exemplo, pode parecer uma questão específica, mas faz um efeito enorme para a rotina de serviço do dia a dia. Os veículos da casa são lá de 2010. E aí tem aquela alternativa, muita gente querendo fazer locação ao invés de comprar, senão tem a depreciação. Se compra, está eventualmente utilizando o dinheiro e poder ir para outra coisa. Se não compra, fica com o carro velho na rua e para no meio da externa. Realmente, uma das conversas, Nelson, quando eu conversei com os vereadores no final do ano, quando me coloquei novamente à disposição para ser candidato a presidente da casa, uma das falas foi justamente a valorização do poder legislativo. Eu falo que nós não podemos, e eu uso sempre esse bordão, permanecer com essa síndrome de vira-lata que é a Câmara Municipal de Bauru, que sempre fica em segundo plano. Então, é um prédio antigo no centro da cidade, cheio de problemas, apertado, cheio de rachaduras, com reformas que não terminam. Ah, mas tá bom porque é Câmara Municipal, é para os vereadores. Não, nós temos que pensar diferente. É um poder constituído, é o poder ligado diretamente com a população. Somos nós que a população procura, somos nós que debatemos aqueles processos, aqueles projetos importantes que mudam a vida das pessoas. Então, Nelson, temos que valorizar, como você citou, o carro da Câmara Municipal, que inclusive deu problema recentemente, era do ano de 2010. Você não pode, ninguém quer luxo, mas para ir para São Paulo, para você ir atrás de emendas, falar com o deputado ou para reuniões importantes com secretários de Estado, você tem que ter um veículo decente. Então, se encontra na casa, nesse momento, já um processo, um estudo que vai nos apontar a melhor opção, se é a compra ou se é a locação. Acredito, Nelson, que talvez a locação seja uma estratégia porque você tem carro novo todos os anos, e você não tem aí os gastos da depreciação, porque vai passar o tempo, o carro que é 2025 hoje, lá em 2035 já vai ser um carro com 10 anos de uso, e nós estamos presidente nesse momento. Passaremos, novas gestões virão e nós temos que entregar aqui, deixar o máximo possível para condições para que os próximos que virão sigam melhorando
o trabalho e as condições aqui no Poder Legislativo da cidade de Bauru. Aliás, a presidência envolve uma série de atribuições administrativas, além das questões do dia a dia, que já são muitas, uma cidade de 400 mil habitantes, e o presidente cita a questão do prédio. Tem intervenções aqui e acolá, cada presidente tenta fazer, as fundações, por exemplo, foram corrigidas numa primeira etapa, é um prédio patrimônio histórico aqui no centro da cidade. A prefeitura fala, em 2027, a prefeita planeja fazer a concessão da estação. O presidente, lembrando da outra legislatura, é o defensor da ocupação, revitalização do centro da cidade por várias razões. Como fica o prédio da Câmara nesse contexto? Eis o problema, né? Nós estamos aqui com dificuldade de espaço, né? Nós já até estamos vendo aí, estudando a possibilidade dos vizinhos, ou Correio, ou Polícia Civil. Reformas aqui, Nelson, sempre deverá ter. Independente se a Câmara vai estar aqui, independente se amanhã ou depois vira uma casa dos conselhos, por exemplo, junto com biblioteca, enfim. Nós temos que manter, porque, como você disse, é um prédio tombado, importantíssimo para a nossa cidade, e nós estamos estudando quais as possibilidades que nós temos para que a gente possa ou ampliar esse espaço ou procurar um espaço adequado para a legislatura de 21 vereadores, para que a gente possa receber os assessores, que também é importante esclarecer aqui, que muitas pessoas não entendem qual que é o trabalho do assessor. Às vezes a pessoa acha que o assessor fica dentro do gabinete aqui, nas redes sociais, e não trabalha. Né? Mudou muito após a pandemia, diminuiu as pessoas que vinham na Câmara Municipal. Eu lembro aqui do primeiro mandato de 2013, a quantidade de atendimento que nós tínhamos aqui era muito grande. Então, depois da pandemia, as pessoas aprenderam a se comunicar por outros meios, né? O comércio, por exemplo, começou a vender mais o e-commerce, né? As pessoas estão adaptando. Então, houve uma mudança de costumes. E nos atendimentos, a mesma coisa. Então, hoje, eu falei na tribuna, né? Você recebe mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo celular da Câmara, pelo e-mail. Então, assim, é importante ter esses assessores correndo atrás, indo atrás dos problemas e ajudando a nossa população. Então, nós vamos ter que pensar, sim, numa adequação, ou desse prédio, ou de um outro prédio que possa não só receber com dignidade todos os nossos servidores, né, que precisa ter um local adequado, que não seja insalubre para eles trabalharem, como quando a gente tem eventos importantes. Toda vez que nós temos uma autoridade, um evento grande aqui na nossa cidade, a posse, por exemplo, né, dos vereadores, que é um momento único, muitas vezes na vida de um parlamentar, ele pode trazer 2 pessoas da família, né? Então é aquele momento que você quer trazer seu familiar, você quer trazer os seus amigos. Então tudo isso, Nelson, deve, né? E nós já estamos estudando algumas possibilidades para achar uma saída para essa questão também. Temos um prédio, como eu disse, histórico, antigo fórum da cidade, aqui na área onde nasceu a cidade, e vou me referir então à questão da agenda física para falar, por exemplo, a questão da campanha em relação à Pai é Nossa. Vieram tantas autoridades e representações, felizmente, para esse apelo comunitário, que terá que dividir em 2 etapas. Tem mais uma outra turma para poder convidar. Se colocar num dia só, não caberia, né? É importante falar e ter essa oportunidade de falar dessa campanha que foi lançada essa semana, A Pai é Nossa, né? Porque é uma mensagem para a população bauruense sobre a importância dessa instituição na nossa cidade, que aquilo que aconteceu tem que ficar no passado, já está com as autoridades competentes cuidando daquele caso. Mas os atendimentos, né, os 8 mil usuários, os 800 mil atendimentos que são realizados lá todo ano, precisa continuar, né? Então, por isso esse apelo para a população para continuar contribuindo com a PAI, principalmente na Feira da Bondade que vem, que será no dia 20 e 21 de setembro, né? E a gente, nesse evento, a gente percebeu a quantidade significativa de autoridades, de pessoas, de forças vivas que tiveram aqui e que foi um sucesso, né? E agora nós temos uma próxima etapa, que é uma etapa aí ecumênica, que nós vamos trabalhar com as igrejas católicas, com as igrejas evangélicas, espíritas, umbanda, enfim. Vai ser aberto para todas as pessoas que queiram vir aqui, dar o seu depoimento e levar a mensagem para dentro das suas igrejas, né? Que nós precisamos continuar acreditando na instituição. Pessoas são corruptas, a instituição não é corrupta, nós temos que separar as coisas aí. Presidente, falar em desafios, agora durante o primeiro semestre, como inclusive
de praxe, até institucional, em todos os inícios de mandato. Lembrar que estamos iniciando uma nova jornada do ponto de vista do Executivo e da Câmara de volta com 21 representantes. Várias instituições, entre elas o Ministério Público, poderia ser diferente, e dentro dessa agenda já, a gente acaba de participar de uma primeira reunião longa, o Tribunal de Contas preocupadíssimo, o Ministério Público preocupadíssimo, porque tem uma formação de um desfalque acumulado, infelizmente, de mais de 400 milhões na conta do fundo do servidor. E se a gente continuar tirando o dinheiro, é óbvio, ele vai se esvair e aí a conta fica gigantesca para a prefeitura e acaba o fundo. Olha, Nelson, mais uma herança, né? Nós já temos a herança da Coab, que são valores milionários, onde a Coab construiu no estado de São Paulo inteiro, porém a conta ficou só para a cidade de Bauru. Isso é gravíssimo. São recursos que deverão, em algum momento, serem feitos esses aportes, e isso automaticamente retira dinheiro, recursos dos cofres públicos municipais. E nós temos essa questão da FUNPREV, que a conta não fecha, né? O valor hoje de contribuição já está ficando insuficiente para pagar todos aqueles que estão aposentados, né, nesse regime próprio de previdência que nós temos aqui na cidade de Bauru. Num passado não muito distante, são 1.533, né, pessoas que entraram no sistema a partir da criação desse sistema previdenciário próprio. Simplesmente foi colocado no passado 1.533 pessoas que passaram a receber... Lá em 2008. Lá em 2008. Receber, né, a sua aposentadoria da FUNPREV sem que nunca tenha contribuído. Logo, você já começa errado, né? Então, mais uma herança que vem do passado e que cai no nosso colo agora, e nós vamos ter que achar uma alternativa. Nós não adiantamos a gente também só colocar o problema no passado e não fazer nada, né? Então, nós tivemos com o Dr. Fernando Maciel, que está mandando um recado muito claro de que ou encontra uma alternativa ou eu tenho que judicializar, né? É uma dívida que o município tem com a FUNPREV, o executivo tem com a FUNPREV. Se isso acontecer, nós estamos falando de 400 milhões de reais, aproximadamente, mais do que isso. Se isso acontecer, se chegar nesse ponto de ter que judicializar e a prefeitura for condenada a fazer essa restituição desses valores para a FUNPREV, você inviabiliza o município por outro lado. Então, você veja bem, nós temos que agora encontrar a receita para conseguir manter a vida financeira da FUNPREV, dos aposentados, sem complicar aqui a vida dos servidores ativos. Porque se você tira 400 e poucos milhões aí dos cofres do município, pode faltar, inclusive, para pagar esses daqui. Não paga a folha hoje. Não paga a folha. Então, nós estamos dois grupos aqui, né? Nós temos esse grupo aqui que quer se aposentar e quer ter a garantia de um futuro tranquilo. E nós temos esse que já está aqui também correndo risco. Então, nós temos que encontrar uma alternativa e não tenha dúvidas que a prefeitura tem que entrar, e até porque esse recurso tem que vir da prefeitura. Talvez, Nelson, um escalonamento, né? Nós temos que deixar claro como que vai ser compensado essas 1.533 pessoas que foi colocado lá em 2008, que nunca contribuíram e só entraram no sistema para passar a receber. Isso daí foi colocado, foi uma decisão do executivo à época e acabou. Agora está chegando na mão da Suelen, passou na mão do Gazeta, já com algumas dificuldades, agora na Suelen. Alguma coisa tem que ser feita. O Everson Demarque, que hoje é o secretário da Fazenda do município, antiga Secretaria de Finanças, disse que encaminhou algumas propostas, né, ali para Brasília, e nós estamos aguardando, né, essas informações chegarem para que possamos sentar novamente com o Dr. Maciel e trazer algumas alternativas. Mas é mais uma herança ruim para a cidade de Bauru que nós vamos ter que descascar esse abacaxi. Marco, aproveitar e falar de questão estrutural, para não perder o limite do tempo aqui, para depois a gente atualizar. Tem 3 frentes importantes, todas elas estruturais do município. Eu me refiro à iluminação pública, a questão do esgoto, que tem um novo edital em aberto, é o desafio, e a questão da água, do abastecimento. Desses 3,
termo, usar a iluminação pública é a que está com o projeto mais avançado, como se sabe, já está na fase de abertura de envelopes, ou seja, nós temos uma perspectiva real de depois também de décadas chegar com 55 mil pontos de iluminação pública da cidade, colocar telas de gestão e LED. Isso é real, é efetivo, dá uma esperança do ponto de vista desse tema. Esse é o mais factível, Nelson, até porque tem a receita própria. Nós já pagamos hoje, ele se paga. Então fica fácil, quando você tem, né, você paga a CIP. E o que acontecia no passado? Nós tínhamos um déficit de 500 mil mensal da CIP. Então o município tinha que fazer um aporte todo mês de 500 mil para poder fechar a conta. O que é essa conta? A iluminação pública da cidade toda era rateada pelo número das pessoas, dos imóveis, dos terrenos, e esse valor faltava 500 mil. Nós aprovamos aqui na Câmara Municipal um valor que zerou esse déficit, ou seja, empatou e ainda criou um investimento de 15% numa trava aqui, se eu não me engano, de $1,5 milhão, né? A doutora Thelma colocou a emenda na época de que para investimentos, você tem $1,5 milhão desde que você faça investimento. Não fez o investimento, para de cobrar. Então, inclusive esse $1,5 milhão está lá à disposição. Então, ficou mais fácil. Nós tivemos a grata surpresa de termos uma empresa como a Zopone fazendo esse estudo, uma empresa séria na nossa cidade, né? E agora vai para esse processo licitatório e a gente espera em breve ter a nossa cidade inteira iluminada por LED. E a gente, obviamente, vai estar cobrando que seja um LED de qualidade, porque eu nunca vou deixar de falar que o LED que foi implantado na cidade, na proposta, junto com o Ministério Público, de uma dívida que a CPFL tinha com o município, são muito fracas e ficaram muito aquém daquilo que nós, munícipes, esperávamos, né? Então, agora vai ter que fazer um remanejamento desses pontos, retirar esses pontos. 14 mil. 14 mil, retirar todos esses pontos, pôr naqueles bairros lá mais afastados, que não tem tanto fluxo de veículos, que eu não acho bom, porque eu acho que é aí que tinha que ser mais iluminado. Olha que situação, Nelson. E aí colocar esses pontos novos. A gente lamenta, mais uma vez, que essa questão dessa iluminação que foi colocada na cidade, mas a gente fica muito feliz de saber que teremos, Nelson. Aí tem um outro ponto que é importante falar, a questão relacionada a esgoto. Parece-me que está caminhando, estão ajustando a questão relacionada ao edital. Nós achávamos aqui na Câmara Municipal que o edital seria pela Bolsa, e aí foi feita uma alteração pelo governo, foi feito alguns apontamentos, foram corrigidos, né, e republicados. Então a gente deve vir aí o tratamento de esgoto também, e vou citar também a conversa nova que começou, que é a questão relacionada ao lixo. É um outro problema também, né? Já se fala em criação de taxa de lixo. E aí é onde eu já dou um passo para trás na seguinte direção. Tá, taxa de lixo para que finalidade? Para continuar enterrando? Não, né? Já tentou emplacar isso aqui, já não foi. Então nós temos que ver, estudar muito bem qual é a proposta que vão trazer para a gente convencer a sociedade que compensa se pagar uma taxa para você dar uma destinação ambientalmente correta para o nosso lixo, que o lixo é ouro e muito desse ouro está sendo enterrado. Para aproveitar o quarto eixo, então, dos 3 que a gente já havia citado, a água foi aprovado um financiamento de até R$40 milhões, aguardando a expectativa aí se o DAI vai conseguir fazer aqueles poços com algum tempo hábil. Nelson, estava programado para ser anunciado isso antes da viagem do Renato Purini. Aí faltava um pequeno detalhe ali, né, nos documentos. A prefeita chegou a fazer o convite para os vereadores para assinar ali, né, o empréstimo junto à Caixa. Então, no retorno de viagem, com certeza eles vão estar fazendo esse anúncio e nós teremos esses poços, essas adutoras, para a população de casa entender. Essa região aqui do Jardim Ferraz, Independência, essa região próxima do recinto Melo Moraes, bem como ali uma região da Vila Souto, Vila Falcão, nós não temos água no subsolo. Tanto é que foi perfurado ali ao lado do Manuel de Abreu, o Alto Paraíso, foi perfurado o poço, né, para uma quantidade de X de produção e veio 10%. Né? Então, 50 metros cúbicos veio 25. Mais ou menos, 20%. E aí o que acontece? Vai se buscar água lá na região do Santa Cândida, lá naquela região, Leão 13, Valde Palmas, ali nós temos muita água, vai perfurar os poços naquela região,
vai ser construída uma adutora de 7 quilômetros, salvo engano, no método não destrutivo. Parabéns para o DAI, começamos a pensar como cidade grande, parabéns, que vai ser por tatuzinho, por baixo. Não tem arrebentar São Sebastião tudo de novo. Não dá, né? Não dá, né? A prefeitura vai lá, recapeia e o DAI vai e destrói tudo. Então, parabéns ao DAI e vai trazer água para essa região citada aqui que não tem essa água. Então, acreditamos que nós teremos, num curto espaço de tempo, curto não, talvez médio, esses poços funcionando na nossa cidade, levando água para a população de Bauru, que foi um debate importante aqui na casa também, desse empréstimo dos 40 milhões de reais. Muito obrigado, a gente atualizou a água, esgoto, iluminação, lixo, questões estruturais, dívida previdenciária, os desafios principais do município, entre tantos outros. Por isso que a gente convida você sempre a acompanhar essa atualização conosco. Obrigado, Marquinhos. Que isso, obrigado, Nelson, e a gente sempre coloca à disposição da população aqui, nosso gabinete, aqui na Câmara Municipal, o gabinete da presidência e o nosso gabinete também lá na Vila São Paulo. Estamos à disposição. Se você pegou essa conversa nossa no meio do caminho, não se preocupe, é um documento público, fica à disposição na íntegra também na página da TV Câmara, no YouTube, as sessões ao vivo, audiências públicas e os boletins, tudo, todo o material está lá disponível na internet. Até nosso próximo encontro.